Vamos lá, pessoal, mais um ArcTalks aqui, o podcast da Arquiloc. Hoje um pouco diferente, em vez de falar de tecnologia, vamos falar bastante de diversidade. Estamos aqui com o Fernando, diretor de RH da TOTVS, né, e a Samantha, diretora de RH da ProPay. Obrigado, pessoal. E a Valquíria, nossa gerente e head de RH da Arquiloc. Queria que vocês falassem um pouco também, Fernando, se apresentassem aí um pouco. Obrigado, viu? Legal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esse assunto que acho que é tão relevante nos dias de hoje para as organizações e também para a nossa vida. E, bom, eu sou diretor de RH da TOTVS, eu cuido do que a gente chama das áreas especialistas do RH, remuneração, benefícios, relações sindicais, toda a parte de treinamento, desenvolvimento. E estou há 8 anos na empresa, né, nesse processo de crescimento, né, uma empresa, né, hoje a maior empresa de tecnologia do Brasil e que vem, né, crescendo, se desenvolvendo e ao mesmo tempo a gente como profissional consegue ter uma experiência muito bacana num cenário como esse. Pô, muito legal. Obrigado. Parabéns, viu? Parabéns. Samantha? Bom, eu estou no mercado de RH já há 22 anos, então amo esse setor, acho que venho me especializando bastante nisso, eu tenho uma formação em psicologia e outras como mentora, coaching e uma especialização em gestão de pessoas. Então, acho que tratar de diversidade é um tema que não é só o que está rolando, né, o que está para os dias de hoje, mas também algo que se conecte muito com essas questões, né, que relacionam-se às pessoas. Isso, para mim, é muito fascinante. Eu estou na ProPay há 3 anos. Na ProPay eu faço a direção lá da área de gente de gestão, que engloba todos os subsistemas de RH, e o meu departamento pessoal, a ProPay, quem cuida. Então, eu sou cliente dentro da ProPay, o que me dá também um viés de experiência do lado de cá, né, da experiência com o cliente, e que a gente transita aí com bastante melhorias no dia a dia. Bom, legal também falar um pouco o que é a ProPay também, para quem não conhece também o que é a ProPay. TOTVS eu não vou nem perguntar, porque acho que dispensa apresentações. Né? E TOTVS é um super parceiro da ProPay. Sim. Parceiro da Arquiloc também. Também. Ai, viu? A ProPay, ela tem no mercado aí, o business da companhia é terceirização de serviços de RH. Então, nós terceirizamos tanto a parte de folha quanto a parte de corretora. E a corretora é algo que a gente vem criando bastante corpo, então a assessoria que nós prestamos diante de benefícios e etc. para as empresas. E na parte de folha, nós trabalhamos não só com a terceirização, mas também com a dinâmica do sistema, então a gente caminha no viés lá do SaaS e com o próprio BPO, o recurso alocado também no cliente, cuidando de toda a parte ali do operacional da folha. Eu digo que a gente vem muito com o olhar de criar a solução de folha de pagamento, de corretagem para as empresas, mas mais do que isso, é tirar o que dá trabalho e deixar as empresas mais estratégicas e com uma energia mais voltada aí para pessoas e para a dinâmica toda do dia a dia. Então, esse uma agenda mais estratégica mesmo, o nosso né? objetivo no mercado. Muito legal. Acho que Val também se apresenta também, porque é o primeiro podcast da Val. É, meu primeiro podcast. Eu, assim como você, né, trabalho na área de RH há um pouco mais de 20 anos, passei por outras empresas de serviços, setor bancário, construção. Estou na Arquiloc há um pouco mais de 1 ano e meio, participando aqui, né, de toda essa transformação da empresa, do crescimento, podendo vivenciar este crescimento da empresa. Até a gente estava conversando um pouquinho antes, né? De ver o nível de profissionalização que a gente está desenvolvendo e, claro, com uma agenda aí também super de desenvolvimento, diversidade, inclusão, que é um tema importante. Acho que durante muito tempo ele foi negligenciado, talvez a gente possa dizer assim, mas que bom que ganhou a agenda, né? E acho que aí também podemos aproveitar esse momento para introduzir o assunto. Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, qual foi a iniciativa, né? Por quê? Como que surgiu essa agenda dentro da TOTVS e da ProPay, quais os desafios que a gente teve. E uma agenda também dos profissionais, cada vez mais o profissional de RH tem se fundido com o profissional de tecnologia. Eu já vejo algumas empresas onde o diretor, o head de RH, também é head de tecnologia nas companhias. Acho que era algo que rodava de forma paralela, mas essa integração. Tenho muitos amigos CIOs que hoje também respondem por RH da companhia também. Acho que isso é uma informação importante para todos que são de RH também. E tinha uma memória, porque achava que pessoas não poderiam ter né, um ambiente digital, porque perderia a natureza humana. E a gente está provando que não, que é bem possível né, fazer essa integração.
Mas entrando exatamente no tema, assim, falando como que tá essas agendas de diversidade dentro da TOTS, dentro da Propay, o que vocês têm feito aí de novo, ou criando essas agendas, porque às vezes a empresa é algo muito novo o tema de diversidade. Eu até postei ontem no LinkedIn, eu assisti uma série com meu filho, Adorei. e falava, eu consegui fazer uma analogia sobre diversidade na série. Então, eu queria entender um pouco também de vocês, o que vocês têm criado de agenda, de onde surgiu essa agenda também, e se não surgiu também, quais são as iniciativas para a gente ter algo relacionado a isso. Então, vamos lá. Bom, a Propay, a gente trabalha, eu falo assim, a gente atende um pool de clientes e com todo tipo de perfil, né? Então, acho que começa ali um pouco da diversidade do nosso público, e a gente entender a necessidade de cada um deles. E eu falo muito assim, a diversidade, para mim, ela tem uma abrangência de experiências e competências. Então, sem olhar o quanto que o indivíduo consegue contribuir no âmbito de experiências e competências. E a gente cada vez mais diminuir essas diferenciações, a gente vê até pelo histórico de tecnologia, os gêneros se favoreciam, né? Porque isso já mudou muito e vem mudando cada vez mais. Só que dentro da Propay a gente tenta trabalhar com essa ótica muito mais globalizada, muito mais voltada a competências e as experiências, o que a gente vai com isso diminuindo essas discriminações, esses gaps que a gente vai percebendo aí dentro do tema, né? Então, eu implantei fortemente há 3 anos uma cultura de avaliação de desempenho e uma política de remuneração. A gente percebe até com a legislação apertando essa questão de, né, ainda mais gênero por faixa, né, salarial, hoje vem sendo uma lei que está sendo bastante cobrada da gente quanto a RH. Era só discutido em questões de mercado e agora virou lei, efetivamente. Agora virou lei. Então, a gente está apresentando as nossas tabelas para evidenciar que não tem essas diferenciações. Então, foram algumas iniciativas, olhar para o desempenho, e eu acabo mitigando ali o favoritismo, porque tem uma questão também, principalmente da liderança, que é um pouco inconsciente. Essa questão do que eu me favorece, né? Eu discrimino algumas classes, isso ainda existe, e por vezes inconscientemente. Uhum. E a gente vai percebendo quando você faz uma avaliação, quando você plota um exemplo da metodologia de 9-in-Box, você provoca aquele líder a evidenciar a prática e as competências nas quais ele está colocando ali o recurso num quadrante inferior e diminuindo aquele profissional. Então, quanto mais a gente foi forçando, e eu acho que essa é a melhor iniciativa para a gente mitigar, principalmente da liderança, essa plotagem, essa avaliação de desempenho com uma ferramenta, a gente foi percebendo que tinham coisas que iam para âmbito pessoal, tinham coisas, sim, que favorecem promoção. Hoje eu tenho uma equidade muito bacana entre homens e mulheres dentro da Propay. O que há tempos atrás a gente tinha um público ali voltado para o masculino. E quando a gente discutia os perfis femininos, vinha uma série de questões ali que não se justificavam, porque quando você toma propriedade da experiência e das competências, por isso que eu falo que diversidade está muito associada às experiências e ali o background de cada recurso para contribuir para o cenário corporativo. Então, acho que Propay, a gente vem fazendo um desenho de persona muito equilibrado para o recrutamento e seleção. A avaliação de desempenho, a gente força bastante a liderança com 9-in-Box, evidenciando as competências. Então, não quero entender se é homem ou mulher, se tem deficiência ou se não tem. Ali, para nós, a gente trabalha de uma forma muito igualitária. O feedback em si, a gente vai acompanhando esse processo para validarmos em conjunto. Então, várias mãos ali validam etapas de promoções. E a gente vai garantindo exatamente esse olhar. Então, são algumas iniciativas que a gente dá uma sustentada aí nessa diversidade, vai puxando, e acho, inclusive, que a gente tem muito a melhorar. Mas provoca a reflexão, né, Samanta? Que acho que isso é fundamental para esse processo. E você, Fernando? Lá, como que está na TOTS isso? É muito legal o ponto que você trouxe, né, desse movimento de um processo de avaliação de desempenho ou performance estruturado, porque é algo
pelo qual a gente também passou lá na TOTVS, né? Esse foi uma das primeiras ações justamente para a gente ter o tema de meritocracia ou sentimento de justiça até equalizado, né? Então, o RH investir numa ferramenta que a empresa como um todo, né? E não só a ferramenta, mas a metodologia em si de avaliação, que você consiga garantir um único processo de avaliação nos mesmos critérios na empresa como um todo, em todos os níveis organizacionais, faz com que já de partida você mitigue, né, alguns riscos relacionados, né, à falta de diversidade, a julgamento, a preconceito, né? Então, na minha visão, como você trouxe, é um excelente ponto de partida, porque faz com que você acabe criando essa cultura de uma discussão de pessoas voltada para o desenvolvimento e o crescimento dessas pessoas. Então, lá no nosso modelo de avaliação de performance, a gente também olha para competências que são traduzidos, na verdade, em comportamentos que são ligados à nossa cultura organizacional da TOTVS, né? O que é a cultura organizacional? Basicamente, é o jeito de ser da empresa, né? E a TOTVS é uma empresa que é fruto de diversas outras empresas, né? Então, a gente trabalha muito fortemente também com aquisição de empresas, com parcerias. Foram mais de 40 M&As ao longo da história. E isso faz com que a gente, naturalmente, tenha uma diversidade muito grande na companhia, em todos os aspectos, né? É uma empresa que hoje tem mais de 10 mil funcionários, a gente tem unidades em praticamente todos os estados do Brasil, a gente tem fora do Brasil também, então isso por si só já gera um ambiente natural para diversidade, em prol da diversidade. E o nome da TOTVS fala isso, porque TOTVS em latim é tudo, todos. Então, a parte da cultura da empresa é justamente a gente abarcar todos nesse processo. E o nosso propósito a gente acredita que todo mundo pode crescer e a gente trabalha junto para isso. Então, se a gente trabalhar junto para o crescimento da empresa, da sociedade, das comunidades que a gente impacta e de todos os nossos colaboradores e seus familiares, isso é uma relação ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando e aí todo mundo, com certeza, vai ficar feliz aí com o resultado do processo. Então, na TOTVS, essa jornada de diversidade passa por esses aspectos, mas passa também, obviamente, por algumas ações mais estruturantes que, ao longo dos últimos anos, a gente teve que investir para conversar com as pessoas realmente de uma forma mais estruturada sobre o que é importante na diversidade. Né? Então, aqui tem um pouco do aspecto que a gente chama de letramento, né? Todo mundo conhecer, ter o mesmo nível de conhecimento, o maior nível de conhecimento possível, dos mais variados aspectos da diversidade. E aqui a gente entra daí nas questões dos grupos minorizados, né? Então a gente pode falar de mulheres em tecnologia, de pessoas negras, de pessoas com deficiência. Quando você fala de uma TOTVS, assim, o maior público é masculino ou não? Por causa da tecnologia, ou isso você consegue ter um equilíbrio hoje em proporcionar homens e mulheres? Como funciona isso hoje dentro da... Hoje, o maior público na empresa como um todo ainda é masculino. A gente está com 37% de mulheres hoje e 63% de homens. Essa estatística ela vem aumentando ano após ano, fruto um pouco dessa abordagem que a gente vem fazendo. Isso, obviamente, é impactado por essas personas que a gente tem, né? Quando a gente olha o mercado de tecnologia, a gente vê ainda os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, as pessoas que estão sendo formadas em faculdades de tecnologia, um perfil ainda mais masculino do que feminino. Então, tem uma questão da base de entrada que, como empresa, a gente acho que tem uma responsabilidade também de provocar e formar cada vez mais profissionais mulheres para entrar no mercado de tecnologia. Não, mas acho que o que você falou está muito atrelado também, porque é difícil hoje você falar um equilíbrio onde a formação está... A porta de entrada, a maioria são homens. Tive um podcast até com a Cláudia Marquesani, que é CIO da Pets, e ela também faz parte de um grupo Mulheres CIOs. Exatamente, que ela falou, o trabalho que a gente está fazendo agora vai refletir nos próximos 10 anos, porque ainda não tem como a gente exigir
um equilíbrio de profissionais em tecnologia mulheres, onde a formação ainda começa, ainda é um público muito masculinizado. As próprias mulheres não buscam as faculdades de tecnologia como um ponto ainda, como carreira, como desenvolvimento. Então, existe uma mudança cultural do mercado também para que isso se adapte também. Mas acho que é muito legal ter iniciativas das mais diversas, porque quando a gente fala só em diversidade, a gente está muito relacionado à equidade, a gênero e tudo mais, mas não é só isso, né? Você tem vários pontos. Vocês citaram muito a avaliação e acho que a avaliação é o ponto principal. Como que eu vou ter uma equidade se não tiver uma avaliação feita da forma correta? Eu consigo deixar todo mundo em pé de igualdade, todo mundo, um conceito de meritocracia. E acho também um ponto também do quanto o RH tem se tornado mais estratégico para as companhias, né? E também é uma área que foi sempre olhada assim como área coadjuvante ou de apoio, cada vez mais falando da cultura das pessoas. Então, com o diretor de RH agora é gente de gestão, né? Então, tá muito mais... A ProPay vem aqui para resolver o operacional e deixar todo mundo olhando para o estratégico, mas já fazendo um merchan para a ProPay, mas... o quanto também, exatamente, essa formação de cultura, exatamente, ninguém entrega resultado sem pessoas, né? Então, acho que, assim, você tem que ter um time engajado, um time motivado, um time com vontade de fazer a coisa acontecer. Como deixar essa galera motivada também, quando você fala, fiz 40 M&As, culturas totalmente diferentes. Comprei um cara no Sul, comprei um cara no Nordeste. São culturas, são extremos né? Diferentes. O quanto eu consegui criar uma cultura única. O desafio de vocês com 40 M&As, e o mesmo também numa empresa como a Arquiloc, que cresce ali 50% ao ano, eu estou colocando uma empresa inteira no ano subsequente, praticamente. Então, eu estou em constante transformação. Então, não dá para eu tenho que olhar o passado muito mais para aprender, mas cada vez olhando muito mais o futuro do que precisa ser feito como estratégia para que a gente consiga avançar e continuar crescendo 50% ao ano, né? Então, acho que assim, como que vocês como RH, a Val também pode falar um pouco também, tem olhado essa função estratégica hoje do RH de não só folha, acho que isso é o básico, né? Sim. O DP, mas como eu estou muito mais olhando para o estratégico e apoiando a companhia, porque hoje, cada vez mais a área de RH, se não tem um diretor na área, o gestor, o gerente, o head, está ligado direto ao CEO da companhia, o quanto isso é estratégico também. E são áreas hoje de insuma importância para empresas que crescem e que querem assim criar um ecossistema forte também, né? Então, quem quiser falar um pouco também dessa área estratégica. Eu tenho um case que vai englobar um pouquinho de tudo isso que a gente está colocando. Dentro aí da minha trajetória em RH, eu atuei em uma empresa de serviços no segmento de call center. E o call center, o grande desafio que você tem ali é o turnover, é o absenteísmo. E é conseguir atender e dar a experiência para os clientes, né? Não só o cliente da ligação, como o cliente que nós representamos. E reter esses colaboradores também, que qualquer pequena alteração salarial faz o que você tem o turnover. O cara vai embora. Então, o nosso desafio ali... E outra coisa, elas crescem numa proporção também significativa que gera o que a gente cai ali nas cotas. Embora é aquilo, né? A diversidade, acho que a gente vai muito além de cota. Mas dentro de um cenário maior, isso vai apertando. Então, a gente vai tendo, enquanto RH, uma exigência, um desafio maior ali. E a gente chegou num ponto que nós tínhamos uma demanda de 200 PCDs, 200 pessoas ali com alguma deficiência comprovada, a contratar. E ainda assim, o profissional com deficiência, ele tem também sua rotatividade, porque ele acaba se tornando um recurso além de cotas, virou um recurso extremamente... Exatamente. Então, quando a gente começou a trabalhar em torno desta demanda, mas olhando para negócios. Então, dentro da empresa, eu me recordo muito que era um déficit muito grande a área de qualidade. A gente não conseguia traduzir ali as monitorias no volume que se esperavam e num curto espaço de tempo para conseguir gerar insumos para outras áreas, como, por exemplo, treinamento. A gente tinha uma média ali de 3 ligações por colaborador, que a equipe de monitoria conseguia suportar.
E não dava vazão, porque era uma amostragem muito pequena para a gente ter insumos de capacitação, de melhoria contínua, etc. Foi aí que surgiu a área de tecnologia em parceria com o RH, com uma proposta de um sistema instalado em alguns equipamentos para que nós pudéssemos contratar deficientes visuais. Então, a gente começou a ter uma estruturação, a gente adequou uma ilha com 30 posições, e a TI foi muito importante nesse processo, porque eles trouxeram todo o know-how técnico, viabilizando aquele projeto. A gente colocou os 30 recursos, 30 PCDs visuais, eles eram 100%, então não tinha nenhuma parte, era 100%. E eles tinham ali a escuta e tinham todo o aparato, tanto o teclado apropriado quanto a escuta daquilo que eles digitavam. E a gente saiu ali de 3 ligações para 25 por recurso. E assim, num site com 3.000 pessoas. Aquilo foi um case muito interessante, porque a gente conseguiu melhorar a satisfação do cliente, ter mais assertividade num diagnóstico do parque todo operacional, conseguimos dar insumos com mais propriedade à área de treinamento e desenvolvimento, cumprimos uma cota. Então, foi um trabalho ali muito interessante que a gente caminhou para várias frentes, e eu acho que foi um trabalho multidisciplinar ali, porque muitos envolvidos. A empresa comprou essa ideia, que é a questão da cultura. Então, eu acho que, além de qualquer coisa, tem uma transformação cultural, essa aceitação, o como nós adaptamos fisicamente o ambiente para que recebêssemos esses recursos, o quanto que nós treinamos os líderes, foi uma outra iniciativa, a gente treinou todo mundo com a diversidade, principalmente com a inclusão, e ali foi assim um case de bastante sucesso que perpetuou alguns anos ali de trabalho. Talvez uma reflexão seja justamente esse processo de inclusão, né? Porque eu lembro de experiências anteriores em que a gente, de fato, colocava uma agenda maior em como esses profissionais seriam recebidos, porque a gente fala de engajamento, né, retenção, mas tudo depende do ambiente, de como ele está sendo acolhido, recebido. Daí a cultura e o treinamento do líder, né? Então daí tá no dia a dia é o líder que está ali. A cultura e o líder RH, né? Quando você apoia a estratégia da empresa, mas uma linha sempre de parceria, do gestor, junto com o RH, entendendo que é um posicionamento estratégico para a empresa, né? É isso aí. Ali foi um case assim, que envolveu exatamente esses pontos. E é bastante interessante, porque a gente capacita, acaba virando uma coisa tão natural, né? E isso foi um outro ganho dentro da organização. E que eu ali, para mim, foi uma lição de vida. Então, a partir daquele projeto, acho que tudo ficou mais simples, mais, para mim era tudo uma questão assim, quanto é a cota? A cota para mim era referência, mas a gente tinha muito além disso. Então, vamos trabalhar a favor dessa é a mesma questão da equidade salarial. Independente disso, qual é o nosso plano, qual é a carreira? Ainda mais com a geração que a gente tem hoje, e num cenário pós-pandemia, a galera vai embora. Então, assim, não tem mais. Eles estão cada vez mais todo mundo diminuindo. quer trabalhar em home office, todo mundo trabalha, exato. Trabalho então, híbrido, que traga qualidade de vida, ou sensação, né, de qualidade de vida. E eu sou o único, acho que, dessa sala que não é de RH, né? Então, deixa eu perguntar para vocês, assim, como vocês enxergam essa questão de cotas, Fernando? Assim, como vocês enxergam, assim, vocês, por serem de RH, essa obrigatoriedade de cota, ou é muito mais uma questão de trabalho da companhia? O que vocês enxergam de cota? Eu acho que quando a gente fala de lei de cotas, já é uma lei certamente mais antiga e que ela definitivamente cumpre um papel importante para a inclusão de pessoas. Se a gente for fazer um corte... Uma reparação histórica, talvez. Um corte de muitos anos atrás, 20, 30 anos atrás, quando eventualmente a gente não tinha cotas, a gente pegasse estatística de profissionais empregados nas empresas, a gente não tinha representatividade de pessoas com deficiência realmente incluídas no mercado de trabalho. Então, a cota, certamente, ela faz cumprir um papel importante das empresas, elas poderem ter as ferramentas necessárias e criar essa cultura de inclusão. Ela foi necessária para fazer esse pensamento virar mesa. Isso. Né? Porque quem está de fora pode julgar, né? Falar, olha, a cota, não tem... Mas é importante esse posicionamento de falar dessa reparação histórica, desses números, desses dados, porque alguém pode julgar, ó, não tem que ter cota A ou B, assim como nas universidades também julgam, também, olha,
não tem que ter cota para negros, não tem que ter cota. Não, assim, o porquê da cota. Vamos entender o porquê da cota, né? Acho que também é o critério da cota. Isso dá para se discutir, né? Se poderia evoluir, né, a questão de cotas, poderiam ter outros critérios. Tudo bem, isso faz parte de uma discussão, inclusive, da sociedade. Mas eu acho que como ferramenta, a gente vê nesse período mais de longo prazo que ela faz cumprir um papel importante. Acho que o que a gente está comentando aqui da inclusão é algo muito importante, até mais do que a diversidade em si, porque para eu trazer, né, a empresa estar disposta, né, a trazer pessoas com perfis diferentes para fazer parte daquele ambiente, ela tem que estar aberta para gerar esse ambiente de inclusão. Então, se eu estou trazendo pessoas com deficiência, seja qual for a deficiência, eu preciso ter um ambiente fisicamente preparado, eu preciso ter pessoas preparadas para lidar, né, com a diferença daquela pessoa que está vindo. E para se preparar, a gente precisa ter o olhar da pessoa que está vindo. Então, por isso que é importante contar com profissionais também que fazem parte desses grupos minorizados na construção dessas políticas. Não adianta eu ir construir uma política olhando, né, para uma pessoa com deficiência se eu não tenho esse olhar, né, e nunca vou ter, porque não estou na pele dessa pessoa, né? A mesma coisa, né, a gente inserir cada vez mais as mulheres no mercado de tecnologia. Se eu não tenho um ambiente propício para isso, se eu tenho um ambiente machista, com piadas infames, se eu não tenho um código de ética da empresa que permita, né, com que exista ferramenta para olhar para isso e, eventualmente, se houver alguma situação, né, de desconforto, alguma situação até de preconceito, isso seja combatido da maneira correta, não adianta eu fazer, né? Então, por isso que é importante a gente, como empresa, ter toda a preparação para quando cheguem as pessoas que façam parte dos grupos minorizados, a gente realmente tem um ambiente que vai fazer a diferença no desenvolvimento e na carreira daquela pessoa. O Fernando deu um ponto muito legal, que foi exatamente ter pessoas preparadas também para preparar esse ambiente, né? Para você conseguir ter um ambiente propício. A gente pensa, tem a cota para contratar, mas chegou a pessoa com uma deficiência visual. Eu tenho o ambiente propício para ela, eu tenho os recursos necessários para essa pessoa, ou eu estou contratando só porque é uma cota que me exigiram, então, e não estou tendo o engajamento desse profissional, e estou gerando um outro problema, porque eu estou contratando uma cota, mas não estou dando acesso para a pessoa, então você cria um problema até cultural na empresa, o papel de preparar e um alinhamento estratégico que permeia os líderes da companhia, mas um alinhamento até com o board da companhia, de falar, olha, a gente vai contratar por isso, por aquilo, as áreas que vão ser definidas, as funções que vão ser alocadas a esses profissionais também. E até alinhando no que você perguntou sobre cota, né, Renan? Acho que essa foi uma boa provocação e foi a principal crítica da época da lei da cota, porque as empresas precisavam contratar, não tinha ambiente nem seguro o suficiente para essa contratação. Então, foi um processo muito doloroso na época, mas que hoje, né, depois de tantos anos, você vê que teve um bom propósito e que, às vezes, a gente precisa de um movimento desse para seguir. Boa. Depois eu vou fugir da pauta, que estão me falando da pauta, mas eu vou perguntar também depois de ESG, porque é um tema muito falado no Business Arquiloc. Que apoia. E quando o ESG hoje é uma área que está ligado no RH da TOTVS, da Propay, na Arquiloc está totalmente ligado. Acho que na Arquiloc a gente tem a área de sustentabilidade, a área de ESG, hoje é uma área dentro da área de RH. Mas como funciona isso hoje dentro da Propay, dentro da TOTVS também? O que vocês praticam de ESG, como vocês estão vendo o ESG hoje dentro das companhias? Que é um tema muito falado isso hoje, né? Para nós. Porque a visita que eu fiz com a TOTVS, eu, assim, como parceiro, como cliente ali, já é perceptível. Legal, bacana. Na TOTVS a gente está nessa jornada olhando de forma mais estruturada para a ESG há alguns anos, né? A gente, então, inclusive, faz alguns reportes públicos relacionados ao tema e a gente tem, obviamente, pessoas dentro das estruturas que conhecem mais profundamente cada parte do tema ESG, cada parte da sigla ESG. Esse tema está dentro de uma área que tem, inclusive, um relacionamento com investidores. Que não é só coleta seletiva, né? Porque o pessoal acha que, vamos lá, tirei o copo plástico, dei o copo,
conhece o ESG, não é só isso. Não, na verdade nem é isso, Nem é isso, muito exato. mais do que isso. Exato. Mas a gente tem um olhar, na verdade, de várias áreas da empresa tão conectadas para a gente ter um posicionamento ESG consistente. Primeiro para dentro da empresa e para fora da empresa é consequência. Então, a TOTVS, por si só, é uma empresa que, desde a sua concepção no início, é uma da primeira empresa de tecnologia do Brasil a abrir capital, inclusive na Bolsa de Valores, tem uma governança, que é a sigla G do ESG, muito forte. Né? Até então, porque lida muito com dado, né? Assim, principalmente exatamente. o RP, você lida com dados das principais companhias do Brasil hoje. Hoje nós temos 70 mil clientes e a gente tem uma conta que 1/3 do PIB brasileiro passa por algum software nosso. Exato. Então, realmente, o nível de segurança da informação, né, LGPD, tudo tem que estar muito conforme com as leis. E como a gente sabe que essas leis elas evoluem com uma velocidade muito grande, a gente tem que estar muito próximo, inclusive, do governo para entender como que evolui e ter as nossas áreas trabalhando muito ativamente para ser protagonista nessas evoluções. Então, a gente tem um conselho de administração que é um conselho muito atuante, um conselho, grande parte, independente. A gente tem uma diversidade de gênero bacana no conselho, dos 7 conselheiros, 3 são mulheres. Quando a gente olha para o aspecto social, a gente tem uma conexão muito forte com o trabalho da área de RH, né, desde programas de entrada, né, a contratação de pessoas em vulnerabilidade social, como a gente desenvolve, né, jovens para o mercado de trabalho de TI e que eles possam começar a desenvolver essa carreira em TI. E a gente tem um braço nosso que é um instituto que a gente chama de Instituto da Oportunidade Social, que é o IOS, que foi fundado pela TOTVS há mais de 25 anos. A TOTVS hoje ainda é a principal mantenedora do Instituto, mas temos outras empresas colegas que também contribuem com o Instituto. E esse Instituto ele tem o principal propósito de formar jovens para o mercado de trabalho. Jovens em situação de vulnerabilidade social ou pessoas com deficiência. Aqueles jovens que estão no ensino médio ou que estão saindo do ensino médio sem muita perspectiva, mas que vêm para dentro do Instituto e tem aulas de reforço, seja em matérias básicas, como matemática, uma estatística mais avançada, seja temas relacionados ao mundo empresarial, como um curso de administração. E é 100% patrocinado pela TOTVS ou tem parceiros? Tem parceiros, né? Legal. Hoje qualquer empresa, inclusive, pode conhecer o trabalho do Instituto. E estão convidadíssimos, porque é um trabalho bem legal, realizado não só em São Paulo, mas em muitas capitais do país. A gente já formou mais de 30 mil profissionais ao longo desses 20 e poucos anos. E todo ano, mais de 3 mil jovens passam pelo Instituto e com alto índice de empregabilidade quando ele sai dessa aula, dessas formações que são semestrais. E a gente tem cursos de tecnologia. Então, a ideia é que depois de um semestre, esse jovem, inclusive, ele apresente um trabalho de fim de curso, como se ele estivesse, né, trabalhando já numa empresa, e aí ele possa... É tipo um TCC. É tipo um TCC. Já vamos lá para a banca. E é muito legal, porque a gente leva eles na TOTVS, leva eles no auditório e eles apresentam como se estivesse na empresa. Então, a primeira oportunidade que eles têm de ter um contato efetivo com o mundo profissional. E ali eles estão preparados para uma primeira posição como aprendiz, um assistente. E aí muitos desses jovens entram não só na TOTVS, mas em muitas outras empresas de tecnologia e acabam desenvolvendo uma carreira linda, né? Então, muitos desses jovens de alguns anos atrás hoje já são gerentes em outras empresas, na TOTVS. A gente vê que tem realmente uma evolução de carreira e um aprendizado muito legal. Então, aqui são alguns dos poucos aspectos de ESG, tem muitos mais, né, para comentar, mas que a gente acredita que gera um impacto positivo muito grande na sociedade. Que fortalecem toda essa agenda de inclusão e diversidade mesmo, né? Qual foi o principal ofensor nesse projeto? Que você poderia pontuar para a gente? Pensando que a gente pudesse apoiar nisso, qual foi o ponto mais crítico? Eu acho que as pessoas conhecerem a importância da causa, né? Eu acho que o brasileiro, de forma geral, ele ajuda muito, mas a gente está muito propenso a ajudar numa situação mais de crise, numa situação mais extrema. Então, a gente vê muitas situações, né? Quando tem um evento climático, e aí é uma chuva de ajudas. Todo mundo se mobiliza. Todo mundo se mobiliza.
numa situação que você não tem muita clareza do que você está vendo no cenário, você não necessariamente consegue entender a profundidade do problema e se mobilizar. Então, a gente entender que hoje existe, sim, um problema social no Brasil de uma baixa qualificação das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e como é papel nosso, seja como pessoas físicas e dentro das nossas empresas, poder apoiar movimentos como esse de acelerar o desenvolvimento desses jovens que estão entrando. Seja através do iOS ou através de qualquer outra iniciativa no mercado, que existem várias. Porque esses jovens que estão entrando hoje, daqui 20 anos, serão as empresas. Então, a gente precisa preparar eles da melhor maneira. Então, acho que é isso. É como a gente consegue que as pessoas entendam esse propósito e possam mover, né, o que for necessário para colaborar e para estar junto nesse propósito e movimentar o país, né? A TOTVS, ela tem um mote que a gente acredita no Brasil que faz. Né, o Brasil é gigantesco, o Brasil, na verdade, é movido por muitas médias e grandes empresas, pequenas empresas também, e tem essa diversidade cultural muito forte. E a gente trabalhar em prol desse crescimento sustentável faz parte um pouco do papel social de cada uma das empresas brasileiras. É a contribuição, né? Tem um peso bastante significativo essa parte social. E o quanto está mudado a formação acadêmica também. Acho que as outras iniciativas de formação, eu vejo muito o EAD, ele mudou muito o perfil das faculdades hoje em dia, né? Cada vez mais as empresas exigindo menos dessa formação acadêmica. Na minha visão, assim, hoje, para nós, talvez em determinados cargos, você não avalia, olha, formado na faculdade A, B ou C, é muito mais as competências que ele teve e talvez outros tipos de formação também, que não a formação tradicional do mercado também, a faculdade A, B ou C. Então, eu tenho visto, assim, cada vez cursos, formações, mentorias, ganhando espaço em contrapartida de determinadas formações tradicionais. Não sei também como vocês veem isso na avaliação de candidato, porque vocês avaliam para diversas áreas, talvez eu vou um pouco mais enviesado para áreas que eu faço a gestão direto, mas é cada vez menos uma preocupação com determinado. Antigamente você tinha a faculdade A, B ou C, que você queria a formação, o curso A, B ou C. Então, assim, eu acho que isso vem mudando. Não sei como falar disso. Se vocês, na hora de avaliar candidatos, isso mudou, vem mudando, como funciona isso? Quer falar, Val? Eu acho que assim, mesmo na Arquiloc, né, a gente toma muito cuidado com esse tipo de critério, porque, de fato, é onde você, às vezes, barra, né, e cria uma barreira para o mercado de trabalho de alguns profissionais. E a gente acaba avaliando por competência mesmo, as qualidades, as habilidades que vão ao encontro das necessidades da área. E, dentro de casa, depois a gente apoia no desenvolvimento, que eu acho que esse também é um outro fator importante para a gente avaliar, que a gente tenha políticas de desenvolvimento, de capacitação, que apoiem, né? No começo, mesmo quando a gente fala de cursos EAD, às vezes você faz graduação de 2 anos, você fala, poxa, como que a pessoa, será que tem capacidade, teve bagagem suficiente para conseguir trazer um outro resultado? Talvez não, mas vamos ajudá-la a chegar nesse próximo item, aí, né, subsidiando alguma graduação complementar, uma pós. Talvez até o gap que o Fernando falou de formação, né? A gente tem um gap de profissionais, então talvez você não vai conseguir achar aquele profissional com todas as competências, mas talvez você vai ter que trazer algum para dentro de casa e complementar essa formação. Quanto mais minoria ele estiver na população, né, digamos assim, que tem mais dificuldade de acesso, maior vai ser o gap dele e que, de fato, a gente tem que complementar, né? Sim. Vocês enxergam isso também no dia a dia? Principalmente na área de tecnologia. Quando a gente olha até dados estatísticos, a gente vê, tem uma pesquisa que foi encabeçada pela Brascom, que é a Associação de Tecnologia, que isso foi até divulgado no INSPER. Eles divulgaram, nos dados de 2021, que eles terminaram o ano com 53 mil formandos para a tecnologia, versus as 109 mil vagas. 159 mil vagas. Tem um gap ali de 106 mil pessoas. Acho que basicamente a pesquisa trazia isso. Então, veja, eu tenho uma oferta muito grande, muito nesse setor. Então, quando você trouxe dessa ONG, eu vejo muito além disso. Eu acho que ali é um pool futuro de pescar candidatos, porque a gente vai cada vez mais avançar com essa área
e a gente vai enxergar muito mais esse gap aí de recursos preparados. Era o que a gente estava falando. Né? São Só 10 anos aí de gap ainda, até ter uma nova formação, até a gente convencer ou contagiar, né, as mulheres. Por ano a gente tem programas de estatística. estágio de mulheres na tecnologia, mas a cada, sei lá, se eu abrir 10 vagas, eu fecho 3, porque a gente tem uma parceria muito grande com universidades, tecnologia. Ainda está na transformação, ainda né, Val? Ainda tem um caminho para a gente caminhar. Predomina o gênero. Tem. Não tem jeito. Mas esse gap de perfil é algo preocupante e, ao mesmo tempo, é o futuro, né? Então, quando a gente olhar... O que torna a nossa atividade tão interessante e divertida. Porque temos uma boa jornada aí para fazer. Dessa prospecção. Exatamente. Então, vai super em contra com a avaliação de universidade. Eu acho que isso fica secundário. Diante da demanda que se tem, diante das competências, do que o candidato realmente traz. Acho que esse é o olhar que vai encaixar ali para atender nossa demanda e ajudar a empresa. Hoje em dia, a busca do conhecimento está muito mais fácil do que anos atrás. O acesso, né? Então, o acesso realmente está na mão de quem vai atrás, vai conseguir achar e se desenvolver. O importante é realmente essa jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele ter a curiosidade de ir atrás. Então, por isso que não necessariamente uma faculdade é tão essencial hoje, porque ele pode buscar um conhecimento através da internet, através de outros tipos de cursos, através com seus colegas, que é um conhecimento até mais importante do que ele teria no ensino formal. Mas ele tendo esse conhecimento e aplicando da melhor maneira possível, ele vai conseguir essa oportunidade e vai continuar aprendendo esse desenvolvimento. Por isso que aqui entra o conceito do lifelong learning, que é uma verdade. Né? A gente, a vida inteira, vai estar aprendendo coisas novas, e se a gente não aprender, a gente vai acabar ficando para trás. E hoje assim, o acesso é muito rápido, é muita informação o tempo todo, assim, a gente não desliga, né? Então, assim, no tempo, na palma da mão, se você não para de estar o tempo todo absorvendo conhecimento, assim. Então, tem até uma preocupação também, né? Porque quanto mais... hoje o acesso à informação, o acesso ao trabalho, você acorda de manhã, vai dormir o tempo todo sendo bombardeado de informações. Então, como administrar isso também. Acabei não falando de SG da Arquiloc também, mas só complementando, a Arquiloc hoje, ela como business naturalmente é um business de SG, porque a gente fala de um business de economia circular. A gente aluga equipamentos seminovos também. Então, uma vez a gente dá uma primeira, segunda e terceira vida útil ao ativo. Então, até o Banco Mundial, o IFC, ele faz um co-investimento na Arquiloc. A Arquiloc tem o fundo Vince Partners como sócio majoritário da companhia, mas existe um co-investimento no fundo do Banco Mundial. E quando o pessoal veio para fazer uma diligência, para conhecer a Arquiloc, o pessoal do Banco Mundial falou até, vocês são o SG, porque a partir do momento que você fornece o ativo, você está dando uma longa vida a esse ativo, então não minimizando novos recursos de tecnologia no mercado. A gente faz o descarte ecológico dos equipamentos, então a sanitização do dado e o descarte ecológico do equipamento. A gente faz entrega de equipamentos com parte da frota elétrica também. Então, a gente começou a eletrificar a frota. A gente tem um conceito de contratar pessoas, principalmente no CD, aos arredores da comunidade local também. Então, também dando acesso, incentivo. A gente fez doação de equipamentos seminovos para algumas associações, dentre elas, próprio Gerando Falcões, e uma associação também aqui no bairro aqui de Barueri. A gente tem coleta seletiva na companhia, a gente tem uma parte de governança também muito forte, até pela entrada de fundos. Então, comitê de política e ética, todo o processo de LGPD na companhia também. Então, a gente tem um olhar tão crítico para isso. Dentro do próprio fundo, a gente tem comitê das investidas sobre o SG, para a gente compartilhar melhores práticas do SG. Isso é algo que está muito latente dentro da Arquiloc e dentro dos investidores também da Arquiloc no dia a dia, né, Val? É verdade. Acho que essa é uma provocação, assim como a lei de cotas foi necessária lá atrás para a gente ganhar visibilidade para essas questões, acho que a agenda ESG trouxe um pouco desse olhar de impacto na sociedade, de governança, né, de todo esse processo de inclusão de pessoas, né? Exatamente. Que essa geração que está vindo
já começa a ter esse contato com muito mais naturalidade do que a gente teve. Total. Né? E a gente está falando de 5 anos atrás, não estamos falando de muito tempo, não. E uma coisa também que eu ia perguntar, Fernanda, acabei passando, você faz parte de um comitê de diversidade na TOTVS, né? O Cores na TOTVS. Quer falar um pouco disso pra gente? Sim, na TOTVS a gente tem uma área, né, então, que faz essa governança dos temas de diversidade, e a gente hoje acaba focando em 4 grandes grupos minorizados, e aí cada um desses grupos tem o que a gente chama de grupos de afinidade, que são compostos por funcionários de forma voluntária, que lideram as discussões referentes a este tema na companhia, né, propondo ações de evolução, propondo conteúdos de que a gente pode disponibilizar, seja para as lideranças, seja para os funcionários, e discutindo de uma forma estruturada a evolução do tema na companhia. Então, esses 4 grupos, né, um é um grupo de gênero, que é o Elas na TOTVS, e a governança de cada um desses grupos, ela é composta, então, por funcionários de forma voluntária, mas a gente sempre tem um executivo que ele é o embaixador desse grupo para servir de ponte, né, entre a necessidade do que está sendo discutido no grupo e a alta administração da companhia para levar o patrocínio e colocar esse tema na pauta estratégica. Então, a gente tem o Elas na TOTVS, a gente tem um grupo voltado para profissionais com deficiência, que é a Inclusão na TOTVS, tem um grupo de pessoas negras, que é o Pertencimento na TOTVS, e tem um grupo de pessoas LGBT, que é o Cores na TOTVS. Então, eu hoje sou embaixador desse grupo do Cores na TOTVS para levar, né, um pouco dessa voz desse grupo na inclusão dentro da empresa. Dentro dessa governança, a gente ainda tem um comitê de diversidade que é composto por lideranças de diversas áreas da companhia e que acompanha essas discussões de todos os grupos, com o objetivo de poder patrocinar e evoluir essas ações ao longo do tempo e, principalmente, acompanhar os indicadores de evolução de diversidade na companhia. Eu tenho uma curiosidade sobre esse tema. Como que você formou esse grupo? Porque uma das coisas, né, que a gente esbarra a gente quer o grupo, quer o comitê, mas é uma agenda corporativa, de como a gente vai trazer aqui o bem-estar, a inclusão, efetivamente, o respeito dentro da organização, e não uma agenda pessoal, que tem uma fronteira ali sutil. Como que vocês conduzem esse tipo de discussão? Isso é muito legal, porque isso passa tudo por um interesse genuíno, né? Obviamente que quem quer fazer parte do grupo, ou ele quer conhecer mais e entender, né, sobre o tema. Né? Ensinar também. Exatamente. Ou porque ele faz parte daquilo e talvez em algum momento da trajetória profissional dela, essa pessoa pode ter sofrido algum tipo de situação de preconceito, de exclusão. Então, são pessoas que genuinamente estão interessadas numa agenda de construção coletiva e de avanço, né? Então, isso que é muito legal, porque o grupo ele se autorregula e a gente tem esse patrocínio importante da empresa para dar esse espaço de fala e de discussão de forma colaborativa e multidisciplinar. Por isso que dentro de cada um desses grupos de afinidade, eles são super abertos para pessoas que têm afinidade com o tema. Então, num grupo de mulheres, os homens são super bem-vindos para contribuir nessa construção. Pois é. Né? Mesma coisa num grupo de pessoas com deficiência. Quem não tem deficiência pode participar. A gente tem pessoas que não têm deficiência que participam para poder contribuir com a sua visão também. Então, a gente, né, abre esse espaço porque a gente chama de pessoas aliadas para poderem também levar esse tema para as outras pessoas que não fazem parte de grupos minorizados e que vão conseguir ter um impacto muito maior ouvindo daquele tema, eventualmente de quem até que não faz parte desse grupo minorizado. Por isso que é uma sacada muito inteligente. Das percepções, né? Exatamente. Não para ali, né, Fernando? Você consegue trabalhar as frentes, mas ao mesmo tempo reflete isso dentro da organização. Isso, exatamente. Muito legal. Muito bacana mesmo. Quer dar alguma dica, Samantha, de sugestão aí para quem quer olhar para a diversidade? Tipo, fiz da fogueira. Quem quer olhar para as diversidades? Ainda bem que ele perguntou para você. Sim, Não, imagina. Acho que a dica principal é fugir de cota, é olhar como oportunidade. Eu vejo a diversidade como oportunidade. Boa. Não ter, fazer
uso de tudo aquilo que a gente tem ao nosso alcance, principalmente know-how técnico, perfil de candidatos, para aproveitar realmente as oportunidades para trazer esses recursos para dentro de casa e não só a gente seguir com o desenvolvimento contínuo, porque isso mesmo operacional quanto liderança, acho que a gente precisa trabalhar essa sustentação, quebrar os paradigmas, garantir ferramentas que mitiguem no dia a dia essas escapadas para fugir de qualquer gênero, né, qualquer situação de discriminação. Mas qualquer acho que rótulo, né? é isso. Acho que o nosso papel enquanto RH é sustentar muito esse olhar de fugir da diversidade, torná-la como oportunidade para a gente crescer e para aprender juntos. Boa. Também. Quer dar uma palavra final também, Fernanda? Assim, acho que quem quer implementar, a gente está chegando no fim. Assim, o que você daria de dica assim, para uma audiência? Vamos pensar que poucas empresas no Brasil têm essa oportunidade de estar olhando para a diversidade. Talvez como temos aqui 3 fortíssimos participantes que estão olhando para esse tema de diversidade, mas eu acho que ainda é algo incipiente no mercado. Acho que tem muito a desenvolver. Então, vocês, por serem embaixadores, você mais ainda, né, por fazer parte, ser embaixador de um comitê e tão ativo também com iniciativas de diversidade, o que você daria de dica assim, para um gestor de RH que quer implementar, como começar, o que você sugeriria? É muito importante o ponto que você trouxe, que realmente, né, a realidade né, das empresas é muito diferente. E acho que a principal dica que eu coloco são 2 palavras que, de certa forma, se complementam, que é você ser persistente e consistente, né? Por que a importância a persistência? Porque você dá um passo para frente e, às vezes, dá 2 passos para trás, né? É um tema que, dependendo do ambiente onde você está, ainda pode gerar algum tipo de resistência, ainda pode ter alguma opinião diferente. Então, como que você vai persistir, né, para fazer acontecer da melhor maneira, porque é o que é o correto, é o que deve ser feito. E procurar não desistir. Então, a persistência é super importante, porque à medida que você consegue mudar um pouco o ambiente, você evoluir o mindset, criar essa cultura de diversidade, você vai ver que no longo prazo as coisas elas vão acontecendo. De novo, talvez não na velocidade que você gostaria, sim, mas um passo depois do outro, isso acontece. E isso conversa com a consistência. Porque você tem que olhar para o teu longo prazo e você ser consistente com aquilo que você faz. Você ser coerente com as ações que você toma. O teu discurso tem que conversar completamente com as ações que você faz, né? Então, é muito você olhar para dentro da tua empresa e você tomar ações que você não precisa fazer, inclusive, nenhum marketing em cima disso. É só você fazer mesmo de forma genuína. Porque lá na frente, quando isso tiver evoluído, e aí sim você poder contar esse case para as pessoas, você naturalmente vai poder levar isso para o mercado. Então, eu sempre trago essas 2 palavras como palavras que podem estar na cabeça aí dos gestores de RH quando for tratado o tema. Tomei a liberdade de anotar persistência e consistência também, porque eu acho que são 2 palavras que refletem bastante o movimento para que isso aconteça de verdade. Eu não sei se dica, mas acho que indo nesta linha, acho que tudo com muito respeito, né? Como que a gente trata na Arquiloc hoje? A gente está menos preocupado justamente com todas essas questões de políticas, de regras, de normas, ou de marketing. A gente ama marketing, viu, marketing? Não é sobre isso, mas menos sobre como isso vai aparecer, mas e ser realmente, né, verdadeiramente respeitoso, inclusivo e trazer ações naturais no dia a dia em que isso seja um exemplo para um movimento, né, perene dentro da instituição. Claro que muito atentos, de novo, menos política, menos obrigando, né, e muito mais fazendo esse processo de envolvimento, de influência, de provocação, de mostrar, né, que esse movimento dá certo, porque também tinha algumas questões do passado que são contra a gente, mesmo de mulheres do mercado de trabalho, de não poder ter algumas atividades, ou porque vai engravidar, ou, né, deficientes, porque a limitação vai impactar
nas rotinas do dia a dia. Então, aos pouquinhos a gente mostrando que isso não faz parte da rotina, das pessoas serem naturalmente, né, envolvidas aí no ambiente de trabalho. Boa. Samantha, vamos lá, recado final. É muito, volto mesmo na abordagem, assim, acho que o que eles trouxeram completa bastante, é olhar para tudo isso como oportunidade. Boa. Acho que essa é a essência. É a grande mensagem. O meu recado final é sempre começar pequeno. Assim, às vezes a gente quer fazer tudo, já quer ir para um grau de maturidade que a companhia não está pronta para esse momento. Eu acho que pequenas pílulas, pequenos MVPs ali de iniciar, acho que mais do que perfeito é começar pequeno, desenvolver, começar um olhar para isso, que eu acho que assim, a gente está falando de TOTVS que já tem algo extremamente maduro, com reportes até para acionista. Então, acho que o grau de maturidade com diversos comitês. Então, a gente está vendo uma empresa totalmente madura, que a gente sabe que o quanto é uma jornada até esse caminho. Então, assim, eu acho que é começar, olhar, acho que o ponto de comece pequeno, comece com MVPs, com pequenas iniciativas, que eu acho que isso vai criando uma proporção, vai criando grupos, e aí a gente consegue ter um olhar e transformar o mercado efetivamente. Acho que o mercado, ele carece de boas iniciativas, de bons profissionais e um olhar diferente do que era feito até então. Acho que é fazer o diferente. Perfeito. Tá bom, gente? Um super obrigado, assim. Obrigada, desculpa o ar-condicionado. A gente passaram calor aqui, ninguém vê no vídeo o calor, mas acho que passaram calor aqui com a gente, mas acho que foi muito legal, muito enriquecedor, assim, principalmente para mim, que não sou do setor de RH, mas que olho muito o RH, a companhia, acho a formação de time e a formação de uma cultura sólida para o crescimento da companhia. Então, obrigado mesmo, Fernando, Samantha, Val também, eu sei o desafio de chegar até aqui, mas acho que profissionais extremamente qualificados aqui com a gente hoje. Tá bom, pessoal? Contatos. Foi um prazer estar com vocês. Muito legal a nossa conversa. Obrigado. Obrigada, gente. Pessoal. Obrigado.